Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 7, versículo 11. Você está no canal Boas Novas de Jesus Cristo e agora nós vamos esclarecer de uma vez por todas. Afinal, Deus vinga ou Deus não vinga? A vingança faz parte do caráter de Deus? Meu querido, minha querida, o que eu vou dizer agora vai doer, mas vai curar. Recentemente eu estava passeando na rede vizinha com a página do Boas Novas de Jesus Cristo e me deparei com um vídeo curioso. Nesse vídeo, um senhor que se auto-intitula profeta, ele falava a respeito da vingança de Deus e ele disse que Deus não vinga, que Deus não vai vingar ninguém, e ele falava até gentilmente, né, de alguns crentes que dizem Deus vai pesar a mão. Ele disse, não, Deus não pesa a mão, não. E aí ele disse que havendo 2 irmãos, e um indo para o pai, informando que o seu irmãozinho o machucou e pedindo que o pai lhe retribua, que Deus não faria isso, segundo as palavras desse senhor. Mas vamos entender melhor como que funciona o caráter de Deus? Quer dizer, a Bíblia dá algumas mostras e ela fala coisas poderosas a respeito desse Deus que é também justiceiro. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então, para você que está me ouvindo agora, saiba que sim, o Senhor é a justiça do seu povo. Mas calma, vou falar acerca do perdão muito rapidamente. Todos nós estamos cansados de saber que devemos perdoar. Jesus nos orienta a perdoar. E se um indivíduo que cometeu muitos pecados se arrepender dos seus maus caminhos e pedir perdão ao Senhor, ele é fiel para perdoar, porque ele é o único que tem poder para perdoar a ofensa de alguém que feriu o irmão, porque ele é aquele que esquadrinha o coração e conhece a sinceridade de um coração verdadeiramente contristado, quebrantado. Então o Senhor nos ensina que se esse irmão nos ofende, seja quantas for as vezes, e ele se arrepender e pedir perdão, nós devemos perdoá-lo também. Tantas vezes for necessário, em tantas vezes ele se arrepender e nos pedir perdão, certo? Em contrapartida, quando a gente vai lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 26, o Senhor nos instrui da seguinte forma. Vamos lá. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E então, vindo, apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, a ofensa que você causa ao seu irmão, da qual você não se arrepende, não pede perdão, é cobrada pelo próprio Deus. Mas há quem diga assim, Deus é amor, ele não machuca ninguém. Sim, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E o Senhor não tem parte com o pecado e nem com a iniquidade de ninguém. A Bíblia diz assim, não se deixe enganar, pois tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. E naquela mencionada mensagem que eu falei para vocês no início das minhas palavras, de que eu vi lá no aplicativo, o indivíduo ele dizia que
Não é que Deus não cobra, que é lei da semeadura. Quem instituiu a lei da semeadura? Foi o Senhor, amado. Foi o Senhor quem instituiu. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 30, que diz assim, ó: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amados, assim fica difícil para os pregadores de rosas, né? Porque quando você precisa ganhar muitos likes e você precisa ganhar a afeição de gregos e troianos e precisa agradar a multidão que não quer se consertar com Jesus, você tem que ter muito cuidado para não falar coisas que ofendam o ego dessas pessoas, coisas que as chamem para o arrependimento, para o conserto e que as confronte. Eis a questão. Muitos pregadores de rosas que escondem os espinhos e fazem parecer que o Senhor, Deus justo, todo-poderoso, não julga ou que não vê as injustiças, faz parecer de alguma forma que ele pode ser conivente com o pecado alheio. Então, muitos dos vendedores de salmos, e que talvez você esteja acompanhando, eles evitam dizer que o Senhor é o Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eles evitam falar de arrependimento, evitam dizer que você precisa sim se reconciliar com o Senhor e que o mal que você fez ao seu irmãozinho ser-lhe-á cobrado, e que Deus viu, ouviu, não gostou e se levantou em favor do injustiçado. Sabe por quê, irmãos? Porque quem prega para bode não pode falar aquilo que só as ovelhas suportam, senão os bodes dão coices. E pregador de bode sabe que está ali para amaciar ego, senão o dinheiro não chega. Ele sabe que está ali para falar aquilo que os ímpios querem ouvir, porque ímpio não aceita ficar de fora. Ainda que insista em seus maus caminhos, que não queira se arrepender e que permaneçam em suas perversidades, eles querem ser justificados em suas obras más. Então é preciso alguém que diga que vai ficar tudo bem, que jogue para debaixo do tapete as sujeiras, que não os confronte e que diga, isso aí que você está passando é obra de inveja, de olho grosso, é obra de feitiçaria. Inveja existe sim, amado, existe. Olho grosso, não sei, é um conceito, né, pagão, mas pelo que eu ouvi falar tem a ver com inveja. Inveja existe, feitiçaria também, mas muitas vezes o mal que o indivíduo está sofrendo tem muito mais a ver com o princípio da semeadura, tem muito mais a ver com a colheita, com aquilo que ele está colhendo, do que obras adversas das trevas. Então, voltando para a questão do caráter de Deus, ele se agrada de quem tem fome e tem sede de justiça. A justiça é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a perdoar e a colocar as nossas queixas diante do Senhor. O crente, ele só tem a Deus a quem recorrer. Se o crente é ofendido, se o crente recebe um tapa, seja lá o que for, ele tem que se lançar aos pés do Senhor, entregar a demanda para Deus e deixar que o Senhor resolva. Ele não vai poder perseguir o ímpio de modo algum. Então o Senhor se levantará em favor desse crente. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Abra sua Bíblia e leia. Veja comigo o que diz a Bíblia. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se,
mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Agora ficou quase impossível para os falsos profetas dizerem que Deus não julga a causa do seu povo, não dá o ímpio conforme as suas obras, não faz justiça. Você dizer que Deus não julga, não vinga, é como dizer que o Senhor pudesse ser conivente com as maldades que se faz sobre a face da terra. Por acaso não é esse o mesmo Deus que preparou o lago de fogo para os demônios, para o diabo e seus anjos? O mesmo Deus que tem poder para lançar carne pecadora, não remida e alma nesse lago de fogo? Não é para lá que vão aqueles que não se arrependeram dos seus pecados? Quem criou? Quem vai puni-los eternamente? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma geração amante de si mesmo, uma amante que procuraria para si falsos profetas, porque a verdade seria como comichões em seus ouvidos. E essa é a geração dos que não praticam o amor, do que faz mal ao próximo para se saciar nos seus maus interesses, para se deleitar em suas perversidades. E como diz lá o livro de Salmos, falam para si mesmo que Deus não viu, que se Deus viu, ele não se importa. Ou quem sabe, até dizem que não há Deus. E essa é a geração dos que constroem suas vidas sobre alicerces frágeis e querem que Deus abençoe sobre fraudes, mentiras, trapaças, traições. Me dá um exemplo, irmã, me dá um exemplo. Vamos lá. Como esse canal ele foi iniciado na linha da vida sentimental, vamos seguir nessa vertente, tá bom? Então, há uma geração que, segundo um dos filósofos da modernidade, o Bauman, é uma geração líquida, que trata tudo como se fosse descartável. E essa geração, meu querido, é aquela que não tem responsabilidade afetiva, é a que usa, é a que defrauda emocionalmente. O que é defraudar emocionalmente? É algo que o mundo considera como normal. O indivíduo cria uma série de circunstâncias onde ele faz a pessoa acreditar que está entrando em um relacionamento, mas na verdade ele quer apenas benefícios sexuais ou materiais sem compromisso. São pessoas de corações malignos cujas mentes são guiadas por demônios. E esse mesmo indivíduo, após praticar a sua perversidade, que na sua cabeça é algo normal, e ele diz em seu coração: eu nada fiz, tá tudo bem, minha consciência está tranquila, ele então vai ali partir para uma construção que de fato lhe interessa. A partir da sua concupiscência dos olhos, ele diz: não, essa aqui ou esse aqui é com quem eu quero construir a minha vida. E sob alicerces de injustiça, ele constrói então o seu relacionamento e o seu matrimônio. Vejam, como Deus, que é justo, que é fiel e que é perfeito, não viria o mal que foi feito e pagaria com bem a maldade daquele que sequer se arrependeu, mas que procura os falsos profetas para que abençoe as suas obras e diga para ele: Deus está nesse negócio. Adivinha o que vai acontecer? Desculpa se esse foi o seu caso e você parou aqui de paraquedas. Mas vai ruir, querido. Vai ruir. Toda construção injusta está fadada à ruína. E quando ela não cai sozinha, o próprio Deus derruba. E isso a gente pode falar principalmente a respeito daquele casamento que se iniciou depois da destruição de outro. E que o mundo diz assim: tá tudo bem, se não estava mais dando certo, o amor acabou, separa.
Às vezes o indivíduo estava ali já traindo há um tempão. Como que ele vai amar a esposa se ele estava seguindo com dois pensamentos? E a Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. A mulher, o homem que destrói o próprio casamento com as próprias mãos, constrói outro relacionamento que quer que Deus abençoe e não vai abençoar. E se os falsos profetas estão dizendo para você, de repente você caiu aqui de paraquedas, está ouvindo isso, e achou que conseguiria mais uma vez uma palavra que amaciasse seu ego, eu tenho algo para te falar. A mão do Senhor pesará sobre você. Se arrependa depressa. Peça perdão. Sim, se humilhe. Humilhe a pessoa que você magoou, defraudou, traiu, abandonou. Volte lá. Peça perdão. Se reconcilie para que a ira do Senhor não te encontre. E agora os falsos profetas começam a se debaterem. Como assim atribuir ira ao Senhor? Como assim? Eu iniciei esse vídeo dizendo que o Senhor dos Exércitos, Ele é um Deus que é juiz justo. Ele é o Deus que sente indignação todos os dias. Indignação é ira, meu irmão. Indignação frente ao pecado, frente às injustiças. Vai lá, pega a Bíblia aí, se você estiver em casa. Livro de Salmos 7, versículo 11. Confirma. Vê que a irmãzinha aqui não está criando versículos. Muito pelo contrário. Os vendedores de salmos agradáveis, de palavras bonitas e que não pregam conserto nem arrependimento para a massa, para não perder seguidor e nem like e deixar de ganhar dinheiro. Eles estão te enganando. Esse é evangelho que não prega arrependimento. Eu já falei sobre isso e repito. É o pseudo evangelho da porta larga, é o falso evangelho criado pelo Deus desse mundo, Deus com D minúsculo. Sabe qual a diferença do Deus com D maiúsculo para Deus com D minúsculo? O Deus com D minúsculo significa demônio. Não tem nada a ver com Deus de Israel. E esses são os que têm regido as massas, guiando as massas para o inferno, promovendo pequenos milagres, porque sim, acreditem, demônios também fazem sinais e prodígios. A Bíblia diz que no final dos tempos, os falsos profetas fariam sinais e prodígios e, se possível, enganariam até os escolhidos. Pois é, você está sendo enganado. Você está sendo enganada, minha querida. Mas voltando a falar a respeito das obras ímpias daqueles que constroem castelos de areia ou constroem suas casas firmadas na areia e acreditam que prosperarão ou que prevalecerão mesmo com suas obras iníquas. Lá no livro de Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto é Ele. Aleluia. E sabe o que você tem que aprender com isso? Para além de muitas outras coisas que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Você precisa saber que aquela frase que dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas, é demoníaca. Tem nada a ver com Deus. A palavra do Senhor, ela está aqui nos ensinando que as obras do Senhor são perfeitas e que os caminhos do Senhor são justos. O Senhor não está na roda do ímpio, nem nas obras daquele que construiu fraudulentamente, injustamente, o que quer que seja. Então, sim, se você foi vítima da injustiça de alguém e essa injustiça lhe promoveu algum tipo de angústia, dor, desordem na sua vida, é sua obrigação perdoar. Você vai perdoar. Mas ainda que você esqueça a ofensa, o Senhor não se esquece. E Ele vai vingar, sim.
Mas e se a pessoa que fez se arrepender? O Senhor é fiel para te perdoar, para te lavar dos seus pecados. A Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que escarlate, Ele é fiel para deixar mais alvo do que a neve. Mas a colheita chega. Sim, você colhe. Davi colheu. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Você colhe para que não desça a sepultura, partindo para a glória, devendo a ninguém. É preciso que pague. Existem princípios. O que foi que nós lemos lá naquele versículo de Mateus? O que o Senhor falou? No versículo 26 ele diz o quê? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar o último cetil. Então não houve a retratação. Vai pagar sim. Vai pagar, amado. Vai pagar. O que não significa dizer que você não possa ser salvo, apesar da retribuição. Quando a gente lê o que está escrito em Romanos 12, versículo 19, o Senhor fala assim pra gente: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, respondendo à pergunta que nós iniciamos, sim, o Senhor vinga o seu povo, porque Ele é o Deus de amor, é o Deus de paz, mas também é o Deus de justiça. É o Deus que dá a cada um segundo as suas obras, segundo a intenção do seu coração. Por isso, amado, amada, volte depressa aos caminhos do Senhor, se reconcilie com Ele. Você que sofreu o dano, libere o perdão, descanse no Senhor e saiba, Ele é fiel para fazer justiça, Ele é a sua justiça. E nessa peleja você não tem que pelejar. Fique parado e espere o livramento do Senhor. Então somente aguarde em Cristo. Observe o livramento que o Senhor vai dar. Observe o mover do braço forte do Senhor em seu favor, em favor daquele que nele, no Senhor, espera, que fez da palavra do Senhor lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que não anda em pecado ofendendo o próximo, mas que no exercício da militância da fé, ou mesmo no proceder do seu dia a dia, recebeu o mal por bem, e agora espera no Senhor a retribuição, a justiça, porque sabe que será saciado, porque o Senhor é o Deus que faz justiça. Sim, Deus fará justiça. Tem um versículo lá no livro de Apocalipse que fala a respeito dos que chegaram da grande tribulação e dos que foram mártires, né? Eles eram mártires, eles estão debaixo do grande trono do Senhor, e a Bíblia diz que eles clamam por justiça e dizem: até quando, Senhor? E ainda há quem diga que Deus não vinga e o Senhor manda que eles aguardem um pouco mais. Eita Deus! Não dá ouvido para falso profeta não, gente. Não dá ouvido a falso profeta não. Vão buscar Jesus. Vão ler a Bíblia para que vocês não sejam enganados. Vão ler Bíblia. Porque o propósito do diabo é te manter em pecado, é te manter ofendendo o irmão, quebrando o princípio, quebrando um dos maiores mandamentos do Senhor, que é amar o seu próximo como a si mesmo, né? A Bíblia diz que os mandamentos eles foram resumidos. Você vai amar o Senhor, seu Deus, acima de tudo, sobre tudo, de todo o seu coração, e você vai amar o seu próximo como a si mesmo. E aí você vê pessoas praticando mal contra o próximo e sendo amaciada em seu ego, ouvindo dizer que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que ele está certo perante Deus. Você está sendo enganado por espíritos enganadores, por demônios.
abra seus olhos, como no tempo do profeta Jeremias, que gritava-se, paz, paz, vai dar tudo certo, mas era mentira. E o profeta Jeremias dizia, não há paz, porque a espada do Senhor estava seguindo em direção daqueles que se desviaram do Senhor. Vigie quem você anda seguindo nas redes sociais. Vigie o que você anda alimentando a sua alma. Quem você anda ouvindo. Cuidado, cuidado. Porque quem você financia, você torna partícipe do ministério daquela pessoa. Você torna partícipe da condenação daquela pessoa. Não financie falsos profetas. Não dê lugar ao diabo para que você não seja tomado de escama nos seus olhos, ficando impossibilitado de enxergar a verdade. Porque a Bíblia diz a respeito desses tais, esses falsos profetas, e guarde no seu coração o seguinte: o falso profeta, ele é o castigo do falso crente. Quem é de Deus tem discernimento, vai buscar o espírito de discernimento para você saber que quem está falando através daquele indivíduo não é Deus, que ele está servindo ao próprio ventre, que está servindo a mamon, ao dinheiro, não tem compromisso com a verdade, porque ainda que seja dura, as feridas causadas pela verdade produzem cura da alma, produzem conserto, produzem salvação, levam o indivíduo ao arrependimento, à convicção dos seus próprios pecados, à tristeza de ter pecado. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo o Espírito Santo, produz vida. Não é como a tristeza, segundo o mundo, que produz morte. Então veja quem você está financiando, tá? E era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. O Espírito do Senhor continue ministrando em seu coração de forma poderosa. Se essa palavra te edificou, abriu seus olhos, te despertou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E vamos espalhar a verdade do reino e despertar os nossos irmãos e assim nos edificarmos mutuamente. Aproveite, escreva algum versículo bíblico aqui nos comentários, declare vitória, diga que Deus é fiel, diga que o Senhor é a sua bandeira, escreva que do Senhor é a guerra, é a justiça, escreva algo e curta esse vídeo para que o YouTube ofereça ele para mais pessoas, porque é simples, mas é a verdade do Senhor que precisa ser dita e ouvida. Até porque nem o culpado será tomado por inocente naquele grande dia. Fica na paz de Deus. Abraço.